Fala galerinha, estamos começando mais um vídeo para vocês e hoje iremos falar um pouquinho sobre o tempo e esta relação com a vida. Fala galerinha, estamos começando mais um vídeo para vocês e o tema de hoje, como vocês já perceberam, é tempo. A gente o tempo inteiro se pergunta: o que é o tempo? O tempo tem tempo? Quanto tempo o tempo tem? Se você já gostou do tema do nosso vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar, comentar, dar muito like aí para que nosso canal possa crescer e alcançar voos bem mais altos. Aqui quem fala é Lene Alves e vamos para o nosso vídeo. Primeiro, já ia me esquecendo, tá, galera? Não posso me esquecer. Já quero agradecer a cada um de vocês pelo crescimento nas visualizações do vídeo. É necessário cativar o Pequeno Príncipe, que está aqui no nosso canal, que de um dia para o outro, um dia ele estava com 2,5 e ontem, um dia só, minha gente, um dia só, ele está com 2,8 milhões de visualizações. Então, eu quero agradecer de coração a cada um de vocês. E quero agradecer também pelo crescimento do número de inscritos no nosso canal. Então, beijo grande para vocês e vamos falar hoje sobre isso daqui, ó. Tempo. O que é o tempo? É possível controlar o tempo? E a nossa relação com o tempo? Como se dá? O tempo é o tempo cronológico ou é o tempo água? Qual tempo você escolhe para viver a sua vida? Quando a gente está diante da morte, a gente tem tempo ou tem ausência de tempo? Como a gente se comporta quando tudo chega ao fim e a gente diz: acabou o tempo. Mas de que tempo estamos falando? E é hoje o que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Nosso papo reto. Essa semana, né, minha gente, a gente perdeu um grande ator, pessoa, ser comediante, Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, ele comoveu o Brasil com a sua morte. Este homem maravilhoso que fez o Brasil sorrir, fez o Brasil e o mundo sorrir, fez o Brasil chorar de tristeza pela sua morte. Tinha 2 filhos pequenos e a gente fica imaginando qual a dor, né, desse marido dele, com a dor da família e desses pequenos. O tempo dele acabou. Mas de que tempo estamos falando? Estamos falando do tempo cronológico ou do tempo ágape? É necessário, é possível mensurar o tempo? Será mesmo que o tempo de vida que a gente tem e o tempo de existência é cronológico? É possível ser mensurado? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, eu quero falar um pouquinho também da minha tristeza pela morte de Paulo Gustavo e pela minha felicidade da existência dele, porque de fato foi uma existência muito autêntica e que mudou a vida de muita gente. Paulo Gustavo era importante para nós no Brasil e no mundo, porque ele não era só um comediante, ele era um ser iluminado. Era uma pessoa que através dos seus personagens fazia com que a gente refletisse a nossa vida. E a gente se via em cada um dos personagens dele. Cada pessoa se via em algum daqueles personagens, pelo menos pelo momento. E se vendo através dos seus personagens, a gente
chorava, a gente ria, a gente mudava alguma coisa na nossa vida e transformava a nossa vida em melhor. Então, eu fiquei muito triste, muito comovida com a morte de Paulo Gustavo, mas também fiquei muito feliz pela existência dele, por ele ter existido, por ele ter sido essa pessoa de luz, esse ser de luz, essa representação que de alguma forma tocou a minha vida, assim como tocou a vida de outras pessoas e fez a gente refletir coisas muito importantes. Tempo. Quando a gente está falando em tempo cronológico, a gente está falando de data, de hora, de mês, de ano, de relógio, de ampulheta. A gente está falando de tudo de régua que é possível medir. Esse tempo físico, cronológico, é isso que a gente está falando. Quando a gente está falando de tempo ágape, é o tempo da vivência do ser humano. É o tempo que não é possível ser mensurado, não é possível ser contado através do relógio. Não é possível. Porque eu não posso dizer que a existência de uma pessoa, ela pode iniciar em X data e pode terminar em X data. Porque eu não sei o que está por trás do nascimento. E eu não sei o que está por trás da morte. Eu não tenho como afirmar, a não ser pelos olhos da fé, que existe vida após a morte. Mas também não posso afirmar de certeza que ela não existe. Eu não posso afirmar que você não escolhe nascer, porque existe esta teoria, existe essa fé, existe pessoas que acreditam. Mas também eu não posso dizer que não exista. Então, o que eu não posso dizer é algo que não é comprovado cientificamente. Então, algo que não é comprovado cientificamente na sociedade moderna, contemporânea e pós-contemporânea, a gente diz que é metafísica. Mas metafísica não é mentira. É um crer particular. É coletivo, mas particular porque existem particularidades em cada crença. Existem particularidades em cada tipo de crer. Tá certo? Mas eu não posso dizer que é mentira o que é verdade. Eu posso dizer que é mentira de acordo com o que eu acredito. Posso dizer que é verdade de acordo com o que eu acredito. Mas o meu acreditar, ele não é universal. O meu acreditar, ele é individual. Então, parte do particular para o geral. Tá certo? Então, existem dois tipos de tempo. O tempo cronológico e o tempo ágape. E esse tempo ágape é o mais importante, principalmente na relação vida-morte. Por quê? Porque a gente ficou se perguntando o tempo inteiro. Por que existimos? Para que existimos? Por que morremos? Por que não morremos com 100 anos? Por que não morremos com 200? Porque tem gente que morre com 80 e viveu tanta coisa. Porque tem gente que morre com 20, tem gente que morre com 7, com 2, com 14, com 18, com 20, com 30. Tem gente que a gente diz que não completou a vida, que estava no auge. Tem gente que a gente diz que já viveu muito e já viveu tudo. É possível viver tudo? E o que é esse tudo? E é possível não viver? E é possível ter deixado de viver? O que é esse tempo? Quando a gente diz assim, tal pessoa morreu tão jovem, tinha tudo pela frente, tinha uma vida inteira para viver, mas ele morreu. Será que a vida desta pessoa
está regida pelo tempo relógio cronológico ou pelo tempo ágape? Será que de fato ela não viveu tudo que ela estava destinada para viver? Ou será que de fato, se não tivesse acontecido tal acidente, se não tivesse acontecido tal doença, não tivesse acontecido tal X coisa, aquela pessoa teria mais tempo? Mas como saber se de fato uma vida, um ser, tinha mais vida para viver do que a que foi apresentada, ou se aconteceu exatamente como tinha para acontecer? Esta é a pior e a maior dúvida. A gente nunca vai ter certeza. E como viver com essa incerteza? A gente vive com ela desde o dia que nasce, porque existe duas verdades na existência. A primeira é que você existe, porque você só está contando a história, só está discutindo sobre a existência e sobre o tempo porque você existe. Então, a primeira verdade é que você existe. A segunda é a morte. Só que a gente precisa discutir um pouco mais sobre esta relação vida-morte. Porque o que é a morte? O fim do tempo ou um recomeço? O fim da jornada ou mais um passo para uma nova? Como a gente não tem certeza, a gente fica o tempo inteiro remoendo isso. E a gente diz que quando uma pessoa morreu, ela se acabou. Será que acabou mesmo? Será que a existência dela, de fato, deixou de existir? Será que nada sobrou? Apenas cinza, pó e osso? É difícil pensar nessas coisas. E é um tema muito delicado porque quando a gente pensa, quando a gente reflete sobre isso, faz sofrer. Eu desde muito pequena tive que refletir sobre esta relação tempo-vida. Eu perdi o meu pai aos 5 anos de idade. E eu tive que elaborar esta relação tempo-vida muito rápido. Eu precisava escolher que tipo de memória eu teria, que tipo de lembranças eu teria e que tipo de vida e de relação eu ia estabelecer com o tempo. Eu ia culpar o tempo por ter tirado meu pai e eu não poder viver a minha vida, todas as coisas que eu ia passar ainda, o meu crescimento escolar, pessoal, espiritual, a minha adolescência, a minha juventude, as minhas conquistas, a meu e dos meus irmãos. Para você ter noção, a minha irmã tinha 3 anos de idade, não lembra nada do meu pai. Eu lembro apenas festa. Eu ainda tinha mais 2 irmãos, um pouquinho mais velho, que lembra algumas coisas também, mas não lembra tudo. Então ele não pôde viver com a gente, vamos dizer assim, praticamente a nossa vida inteira. Então ele perdeu isso. Mas será mesmo que foi porque o tempo dele acabou? Ou foi porque o destino já tinha previsto que a existência dele terrena teria este tempo? Então, desde cedo eu tive que elaborar esta relação com o tempo. Ou eu teria ódio do tempo por ele ter me tirado a possibilidade de meu pai vivenciar comigo e com meus irmãos e com minha mãe toda o nosso crescimento, ou eu entendia o tempo apenas como algo insignificativo. Ou eu entendia o tempo como algo não importante, que não tinha tanta importância assim. Que não era a quantidade de tempo que a existência passava aqui na Terra, não era o nascer até o morrer que seria importante.
O importante não era se a pessoa tinha vivido 2 anos, 3 anos, 20 anos, 30 anos, 36 anos, 34 anos, 70, 80, 90, 100 ou 200. Desde sempre, desde muito pequena, eu tive que elaborar essa minha relação com o tempo. E eu decidi não odiar o tempo. Eu decidi que o tempo não era importante. Não era a coisa mais importante. Não, ela não estava à frente da existência. A existência vinha primeiro. A alma e a vivência vinha primeiro. O tempo era só parte do processo. Então, eu decidi não odiar o tempo. Eu decidi que as vivências daquela pessoa independem da quantidade de vida, de tempo que ela passou aqui na Terra. Independia disso para que a existência dela tivesse sido significativa. Então, para mim, o tempo ela só faz parte de um longo processo. Não tem importância nenhuma. Se eu viver 50 anos, 40, 30, 25, 26, 27, 28, não, para mim não vai importar. Mas você tinha tanta coisa para viver, ou tal pessoa tinha tanta coisa para viver ainda. Tudo que eu viver será extremamente o necessário para que minha existência possa marcar e para que eu não seja esquecida como pessoa que existiu. Então, para mim, esta relação com o tempo é ágape e não cronológica. O tempo cronológico não tem menor importância. Não para mim. Porque esse tempo se vai, mas existe outro tempo. E esse tempo de amadurecimento do ser, ele é muito mais importante do que esse tempo que é possível ser mensurado. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho esta relação do tempo com a existência, que vocês também possam fazer sua escolha sobre que tipo de tempo você quer viver. O tempo cronológico ou o tempo ágape. E se você quer viver os dois, porque não é necessário escolher apenas um. É necessário compreender os dois. Porque o tempo cronológico, enquanto a gente está aqui na Terra, ele é necessário. Porque, por exemplo, se eu preciso pegar um ônibus de 7 horas da manhã, não é porque eu acho que o tempo não é importante que se eu chegar lá de 7h30, o ônibus vai estar me esperando. Ele já vai ter ido embora. Então, eu preciso o tempo inteiro estar controlando também esse tempo cronológico aqui. Mas eu preciso entender que esse tempo cronológico não diz da minha existência completa. Ela não diz o quão de importância eu tenho ou terei na vida das pessoas. Porque o tempo ágape é o que vai dizer. Porque é o tempo da minha experiência, é o tempo do que eu fiz enquanto ser humano, enquanto existência, que vai contar para a minha maior lembrança ou menor lembrança. Para que eu seja importante para o maior número de pessoas ou para que eu seja menos importante para o número de pessoas. Então, o que vai contar é o tempo ágape e não o tempo cronológico. Para essa importância e para essa relação vida-tempo. Mas o tempo cronológico também vai contar para muitas decisões na minha vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que possa ter refletido um pouco. Se você gostou, também deixa o seu comentário
para que eu saiba que você gostou desse tipo de vídeo e possa trazer vídeos parecidos com esse. A nossa história ainda não termina aqui. E eu ainda irei trazer mais coisas sobre o tema tempo, porque ele é de fundamental importância. Então, um beijo grande. Antes de sair desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e dar muito like. Beijo grande e até a próxima.